E aí, galera, tudo bom? Então, eu resolvi fazer um videozinho rápido aqui, né, até para explicar algumas perguntas aí que surgiram aí e tal, que recebi. E a respeito de uma postagem que eu fiz aí, acho que ontem à noite, eu estava vasculhando umas coisas antigas minhas. É um texto que agora eu não me lembro se eu li ou se eu ouvi, provavelmente eu ouvi, né, de alguma fonte, não sei o que. E aí eu transcrevi ali na época, eu transcrevi rapidamente para não perder a essência da coisa e tal. Obviamente, muita coisa talvez eu tenha colocado do meu jeito, da minha interpretação, mas eu acho que ainda é válido e tal, né? E, né, diante da situação que a gente vive atualmente, né, as pessoas tão, como é que eu vou dizer assim, né, com seu emocional tão afetado aí, né, em virtude da situação que nós estamos passando no momento, né, não só no país, mas no mundo, como eu já disse, né, a gente está muito focado aqui, né, no nosso país, né, com razão, né, é aquilo que diretamente nos afeta, mas enfim, eu penso que se você expandir um pouco a tua percepção, aí você vai ver que o mundo inteiro, na realidade, está vivendo uma situação bastante caótica, né? E esse caótico também é uma interpretação também, tá? É uma interpretação, né? Uma caos, né? Que é o caos, né? A ausência da normalidade. Mas o que é a normalidade, né? Normalidade é uma ilusão, né? Se pensar assim, a normalidade é uma ilusão, né? Eu li uma vez uma... Achei muito engraçado, achei bem legalzinho, assim. O que é normal para uma aranha, né? É um caos para uma mosca, certo? Então a normalidade é uma ilusão, né? Então depende da maneira com que, em que situação você está, né? Em que posição você está e como é que você enxerga as coisas. Lógico, coitada da mosca ali, né? Vai ser devorada pela aranha, mas... E o texto que eu coloquei ali, então eu consegui resgatar, eu me lembrei desse texto, procurei tal, e achei, né? Graças a Deus consegui achar. Eu acho que vale muito a pena ali, então, valeu muito a pena eu colocar. E aí muitas pessoas vieram questionar e tal. Posso compartilhar, né? É de sua autoria, posso compartilhar? Tem algum problema? Eu gosto muito dessa. Acho muito bacana isso das pessoas, né? Poxa, esse texto é seu tal. Tenho muitos textos meus, né? Enfim, tem muita coisa que eu escrevo. Aliás, escrever é uma coisa que me faz bem, assim, né? Me introspecta, me leva para né, para um estado assim bastante introspectivo e me desliga um pouco desse aparente caos aí que está, né, o mundo. Eu tenho muito texto e algumas coisas eu resolvo postar e tal. Eu tenho, já não faço mais isso com tanta frequência assim, mas eu tenho muita coisa que eu escrevo e aí a pessoa vê ali e tal, poxa que bacana, eu gostei muito tal. Posso compartilhar, posso, né, replicar? Pô, pode, claro. Não tem nada, eu não quero autoria de nada, não quero. Eu não sou assim, não pretendo, né? Não tenho essa ideia, não. Na realidade, eu quero espalhar mesmo aquilo que eu entendo que vai provocar algum bem-estar nas pessoas, dependendo de como a pessoa vai receber aquele material, aquele texto, ou aquela fala, aquele vídeo, como ela vai aproveitar aquilo, como ela vai interpretar aquilo, né? Cada pessoa interpreta da maneira, né, né, que os seus filtros internos vão fazer com que ela né, tenha uma interpretação A ou B ou C e tal. Mas enfim, de uma maneira geral, eu penso que é sempre positivo você compartilhar coisas que sejam engrandecedoras ou que sejam mais que tem um caráter um pouco melhor, assim, sei lá, melhora um pouco a energia das pessoas, né?
Recentemente eu postei ali sobre a escala de Hawkins, né? Que foi um estudioso ali, né? Que ele elencou ali as emoções fez uma lista de emoções ali, né? E ele elencou cada emoção a uma determinada frequência de vibração, né? E, ele diz ali na escala ali, né, que enfim as pessoas deveriam tentar elevar o seu nível de vibracional, ou seja, levar suas emoções, né, para emoções mais assim nobres, né, emoções mais. E ali tem ali, se não me engano, a frequência de vibração ali do, por exemplo, do medo, né, é uma frequência abaixo de 200, né? A frequência do medo, da angústia, da insegurança e tal, do apego, do materialismo, e, a, e, a, e aí a frequência da gratidão, a frequência do altruísmo, enfim, agora não me lembro dos termos, mas tá lá, só procurar ali nas minhas mídias você vai ver, né? Então quando a gente atinge uma massa crítica de pessoas ali que estão, né, vibrando com uma frequência mais elevada, você consegue, de certa maneira, segundo ele, né, causar uma transformação, né, na sociedade de uma maneira geral, né? Seja, e aí interprete isso de uma maneira filosófica, científica. Ele era um cientista, metafísica, transcendental, enfim, né, da maneira com que você quiser interpretar, né? De fato, nós temos muito pouco discernimento, muito pouco conhecimento sobre, né, sobre como o nosso subconsciente age, sobre como o nosso pensamento age, né? Nikola Tesla já dizia, né, que tudo se trata no mundo, no universo, tudo se trata de energia e frequência, certo? Enfim, tem muitos estudiosos. Nikola Tesla, grande parte dos estudos de Nikola Tesla, né, pouca gente sabe disso, mas se basearam em escritos milenares indianos, né? Ele passou muito tempo na Índia, inclusive aprendeu, né? No início ele utilizou intérpretes ali para poder ler aqueles escritos bem antigos e tal, né? Depois, com o tempo, ele foi aprendendo né, o idioma ali e tal. Enfim, tem muitos dialetos ali, ainda mais sendo um livro antigo. Mas o Nikola Tesla ele tinha uma capacidade muito rara, né, de aprendizado. Ele tinha uma memória fotográfica fantástica, né? E ele conseguia aprender muito rápido as coisas. Então ele passou muito tempo na Índia e muitos dos conhecimentos de Tesla vieram de, 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 de de escritos muito antigos. É interessante isso, ler essa parte da história desse que foi talvez um dos maiores gênios aí que nós tivemos aqui, né? Mas então, sobre o texto, né, que eu postei, que muitas pessoas me perguntaram e tal, sobre a autoria e tal, muito provavelmente porque se sentiram bem ao ler, né? Então, sobre o texto aqui, vamos lá, né? Então, são preceitos, né? Não é um texto, são preceitos ali e tal, né? Começando pelo primeiro ali, né? Pense no bem, o bem e o bem acontecerá. Pense no mal e o mal seguirá, né? Durante o dia inteiro você é aquilo que você pensa, tá? Né? O segundo ali, né? A mente subconsciente não discute com você. Ela aceita o que a mente consciente acredita como ser verdade. Tá? Então, o teu subconsciente, ela não discute, ela não é uma... Ela aceita aquilo que a mente consciente, aquela que realmente nós... A nossa, aquela mente que está aflorada, né, está acima ali do... Muita gente, né, faz aquela... Todo mundo acho que já deve ter visto, né? Nós temos aí uma consciência, né? Que é a parte consciente da nossa mente. Imagine um iceberg, né?
a parte consciente, né? Aquela parte racional, aquela parte que faz com que a gente viva, que a gente raciocine, que a gente resolva os problemas do dia a dia, é uma ponta do iceberg. A gente tem um inconsciente que está todo submerso, né? E a gente não tem acesso de uma maneira tão fácil a esse conteúdo, né? A gente não consegue acessar, tem técnicas, né, para você acessar e até reprogramar muitas informações que estão ali no teu inconsciente, no teu subconsciente e tal. Mas a mente subconsciente não discute com você, ela aceita o que a mente consciente acredita ser verdade, né? Passando mais rápido aqui, porque são 10 preceitos, né, para o vídeo não ficar muito longo. No terceiro, você tem a capacidade de escolher. Tá? Escolha saúde, felicidade. Você pode escolher ser simpático ou antipático, prestativo, alegre, cordial, amigo, e todo mundo responderá da mesma medida, né? Essa é a melhor maneira de desenvolver uma personalidade maravilhosa. A mente consciente, o quarto preceito aqui, a mente consciente, ela é vigia do portão. Tem como função principal proteger o subconsciente de impressões falsas, né? Resolva acreditar que algo bom pode acontecer e que está acontecendo agora. Resolva acreditar que algo bom pode acontecer e que está acontecendo agora. Tá? Não é simplesmente alguma coisa que possa acontecer, mas acredite que já está acontecendo. É isso que está escrito aqui, né? que eu entendi. Né? Então, você não acredita que alguma coisa boa vai acontecer. Não, já está acontecendo. Seu maior poder é a capacidade de escolher, então, né? A escolha a felicidade, escolha a prosperidade, né? Aí o preceito número 5 aqui, né? Sugestões e declarações de outras pessoas não têm poder de machucá-lo, né? O único poder está na maneira com que você pensa. Você pode resolver rejeitar os pensamentos e as declarações de outros e afirmar o bem. Você tem o poder de resolver como vai reagir. Isso aqui cabe assim, encaixa como uma luva, né, para a situação atual. Né? Então, hoje nós estamos sendo sugestionados, né, a todo momento através das mídias, através né, mídias, as velhas mídias, as mídias sociais, as mídias com uma série de fatos que não são assim, que não te causam um bem-estar, né? Não te causam uma sensação muito boa, muita notícia ruim, a gente está vendo por aí e tal, né? E você pode se deixar sugestionar por isso, né? Pode se deixar influenciar, pode absorver aquilo, tá? E né, transformar a tua vida no inferno, né? Ver o mundo como se fosse realmente um inferno, né? Mas você pode rejeitar esses pensamentos, ou pelo menos você pode filtrar, né, esses pensamentos. Toda experiência, tudo que nós estamos passando de uma maneira ou de outra, tudo aquilo que chega até você, você pode interpretar da maneira com que você, né, você pode ter uma interpretação positiva. O que eu posso tirar disso aqui, né? Que lição que eu posso tirar disso aqui, né? Indo sempre naquela premissa de que você, enfim, o julgamento te faz, né, acreditar que aquilo é bom, aquilo é ruim, aquilo é certo, aquilo é errado. Eu já tenho uma outra maneira de ver, né? Tudo acontece com uma razão, né? A gente não tem realmente o discernimento, né, de poder entender isso aí. Quem sabe um dia a gente tenha, né? A gente alcance aí se não nessa vida, só, sei lá, né? Não vou entrar aqui em questões mais transcendentais aí e tal, mas enfim. Eu espero, realmente, espero um dia poder compreender, acredito muito que um dia eu vou poder entender, né? Que essas experiências que nós vivemos aqui, elas têm um motivo de existir, um motivo nobre de nos fazer crescer, nos fazer passar, né, por situações que vão trazer algum aprendizado, né? E esse aprendizado, de alguma maneira ou de outra, vai influenciar a nossa maneira de encarar, né, as adversidades, e vai fazer com que a gente, né, tenha um crescimento moral, tenha um crescimento espiritual, né? Enfim.
Preceito número 6, né? Cuidado com o que você diz, né? Terá que responder por cada palavra ociosa. Jamais diga vou fracassar, vou perder o meu emprego, não posso pagar o aluguel esse mês, né? Mesmo que seja assim numa brincadeira, você está ali numa roda de conversa e, pô, eu sou um burro mesmo, né? Mas eu sou um idiota, né? Como é que eu não... Sabe, a gente fala isso mesmo, brincando, mas o teu subconsciente ele não entende uma brincadeira, né? Isso é objeto de estudo de neurolinguística e tudo mais. O subconsciente não entende uma brincadeira, né? Ele faz com que todas as coisas aconteçam, né, na sua realidade, né? E, enfim, você pode então, porque, como eu já disse, né, as coisas não são como você enxerga, as coisas são como você é, certo? Então a realidade não é aquela que você enxerga, a realidade é aquela que você é, né? Então o subconsciente tem essa coisa, né? De né, por exemplo, tem coisas que eu já falei aqui, né? Quando você reclama, né? A etimologia da palavra reclamar, né? Né? De repetir, né? Clamar de pedir, né? Então repetir um pedido. Então você está reclamando, geralmente você está reclamando de uma coisa ruim. Então você está clamando, né? Sobre uma coisa ruim. Você está reclamando, está pedindo novamente aquela coisa ruim. Você está reforçando aquela coisa ruim. Enfim, você pode interpretar isso da maneira que você quiser, tá? Eu não vou aqui pautar a maneira com que você queira interpretar, né? Enfim, como eu disse, filosófica, científica, né? Existem muitos estudos em cima disso, transcendental, né? Enfim, tá? O preceito número 7, né? A sua mente não é má, né? Ela não quer não te quer o mal, nenhuma força da natureza é má, né? Tudo depende do modo como você utiliza os poderes da natureza, né? Então use a mente para abençoar, para curar, para inspirar outras pessoas, né? Em toda parte, né? Então quando você foca, né, no bem, né, no bem-estar de outros, né, dos seus irmãos, dos seus, né, quando você foca no altruísmo, quando você foca né, né, no amor, enfim, enfim, em emoções um pouco mais elevadas, altivas e tal, você pode utilizar, né, essa condição, né, para transformar até mesmo a tua realidade, né? Você está dizendo que você pode cocriar a realidade, né? Tem muita gente, né? Fala sobre a lei da atração, que você tem um instrumento, a tua mente é capaz de mudar a tua realidade no sentido realmente de mudar mesmo, né? Você pode quase como um alquimista transformar chumbo em ouro, tá? Talvez, ou atrair prosperidade, atrair riqueza. Eu tenho minha visão sobre essas coisas, eu acho que a gente pode sim, e tem o poder total de mudar a nossa realidade, né? Não no sentido, enfim, eu não quero pautar ninguém aqui, né? Até mesmo porque tem pessoas que acreditam, têm crenças, e eu não quero fazer com que, eu não quero contradizer ninguém aqui, eu não sou, quem sou eu para pautar ou para dizer que né, tal filosofia tá errada ou não é assim que funciona, enfim, não quero isso, cara. Cada um com seu cada um com suas crenças e tal, né? Então tem muita gente que acha que pode cocriar a realidade, né? Através de mentalização, através né, de todo um processo, né, que existe, inclusive hoje muitos processos, né, que estão aí, né, difundidos aí em toda, né, tem gente que vende, né, métodos e tal, né, para você realmente utilizar a sua mente para cocriar a tua realidade, né? Enfim, o preceito número 8, jamais diga não posso, né? Domine o medo.
substitua por declarações como posso fazer qualquer coisa, graças ao poder da minha mente subconsciente. Aí entra naquele caso ali justamente da cocriação, né? Enfim, você estava lá, foi dito, eu transcrevi, né? Enfim, vai de cada um, né? Acreditar que... Veja, não posso dizer nem que sim, nem que não, né? Eu tenho minhas opiniões sobre isso, né? Eu sou uma pessoa bastante pragmática e tal, e justamente por causa disso, eu costumo analisar as coisas um pouco de uma maneira um pouco mais, talvez científica, tal, não tanto transcendental, tanto... Mas não deixo de acreditar que existam coisas, mistérios ali, né? Que a gente ainda não conhece, né? Mistérios no sentido de que a gente não conhece, né? Antigamente toda ciência, tudo aquilo que a gente não conhecia era tida como magia, né? As descobertas ali, né? Científicas. Pensa ali você vivendo numa época medieval ou um pouco mais recente e cientistas e físicos né, médicos ali, né, trazendo ali algum conhecimento que de repente curasse alguma doença, né, podia ser encarado ali como uma mágica, né. Então, assim como se for uma tribo indígena hoje, uma tribo que não tem contato, você aí traz tecnologia, traz uma série de aparatos ou coisas, ou conhecimentos, ou medicamentos, seja lá o que for. Né? Obviamente que aqueles indígenas, né, no seu primitivismo, eles vão encarar aquilo como mágica. Né? Então, a gente pode dizer que hoje, né, tem muita coisa que a gente não conhece. E aí tem gente que está se utilizando de técnicas, né, que hoje a gente encara como sendo técnicas transcendentais, técnicas, métodos, metodologias, né, de você focar ali, né, num determinado, e conseguir co-criar a realidade e tal, pelo menos a sua realidade. Quem sou eu, né? Quem sou eu para dizer sim, não, não é assim? Hoje nós não sabemos, né? Daqui a algum tempo, quem sabe isso seja uma coisa tão natural quanto, certo? Quanto você escolher o canal de televisão que você quer ver, certo? O preceito número 9, são 10, tá? Tô acabando. Comece a pensar a partir das verdades e princípios eternos da vida, e não do ponto de vista do medo, da ignorância, da superstição. Não deixe que outros pensem por você, né? Escolha seus pensamentos e tome suas próprias decisões. Isso é uma coisa que eu sempre preguei aqui, né? Tem muita gente que gosta de receber ali compartilhamentos, postagens e tal, e é tudo mastigadinho ali e tal, né? Tá tudo ali prontinho, né? A massa você recebe prontinha, só botar no forno e pronto, tá feito o bolo, né? Eu já acredito que eu gosto muito de colocar ali frases de efeito, sejam frases assim de grandes pensadores, filósofos muito antigos, ou até mesmo mais contemporâneas, né, que são provocativas, né, que fazem com que você olhe para aquilo e você realmente receba uma provocação, e você se concentra naquilo e você começa a pensar, né, pensar por conta própria. Então eu não quero induzir que você pense dessa maneira ou daquela maneira ou da maneira com que eu penso. Né? O que eu quero é induzir que você pense. Eu não quero que você pense como eu. Entendeu? Acho que essa frase é da Frida. Bom, eu não quero que você pense. Eu quero que você pense. Não quero que você pense como eu quero que você pense. Né? Tenha o seu próprio senso crítico. Né? E o último preceito aqui, né, você é o comandante da sua alma, né, o senhor do seu destino. Tá? Lembre-se que você tem a capacidade de escolher, né? Então escolha a vida, escolha a saúde, escolha a felicidade.
Escolha aquilo que te causa, que te traz bem-estar, né? Então hoje a gente o ser humano tem essa coisa, né? De focar muito naquilo que é na desgraça, na tragédia, não desgraça não, mas na tragédia. A natureza humana é um tanto curiosa, né? Gostam muito, né? E é por isso que os noticiários aí, né? A velha mídia noticia tantos fatos ruins, tanta tragédia, porque isso que dá audiência, o que, que vai fazer, né? Eles precisam vender audiência, eles precisam conseguir audiência. Como é que eles conseguem audiência, né? Eles descobriram que o povo gosta de tragédia. Então eles vendem tragédia, né? O dia que talvez houver uma mudança de percepção, uma chavinha mudar ali, né? Pelo menos por uma massa crítica de pessoas, né? Quem sabe eles comecem a vender, a publicizar coisas boas, né? Fatos bons. Olha, isso hoje aconteceu isso, né? Um cientista descobriu tal coisa, houve uma descoberta, né? Enfim, tal. Nesse sentido, existem estudos, né, que a cura do câncer, enfim, tem um jovem cientista ali que descobriu uma maneira de produzir, enfim, energia, enfim, cara. Mas enfim, hoje nós estamos ali vibrando ali numa condição bastante precária, né, e infelizmente, né, o que atrai, né, são situações não tão altivas ali, né? Ali eu abri aqui ali aquela publicação sobre a escala de Hawkins, né? Eu estava curioso ali, né? Então, o que ele sugere é que a gente comece, né, realmente concentrar nossas emoções acima de 200 Hz, eu acho que é isso, né? E que equivale, né, à emoção da coragem, né, a neutralidade, daí vai subindo, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação. E hoje a humanidade ela está vibrando numa frequência ali que corresponde a emoções mais baixas, né, orgulho, raiva, desejo, medo, é uma frequência muito baixa, né, tristeza, né, apatia, culpa, vergonha, né, enfim. Isso foi um estudo científico, tá? Isso aí não tem nada de esotérico nisso, tá? Então, isso aqui pode procurar lá nas minhas posts, tanto no meu Face quanto no meu Instagram estão lá, pode dar uma procurada lá, né? Então, veja só, veja as postagens que eu costumo colocar, né? Elas tem um caráter bastante filosófico, tem essa vertente mais filosófica, tal, mas são sempre mensagens ali que procuram trazer ali além desse caráter provocativo, mensagens que, sei lá, eleve um pouco o espírito, eleve um pouco a sua percepção da realidade, né? Poxa, eu acho que é uma coisa interessante a ser feita, né? Eu penso pelo menos dessa maneira. Eu penso assim, pelo menos dessa maneira, né? Enfim, novamente, eu não quero aqui, né, trazer enfim, não quero pautar, né, crenças e tudo mais. Tem gente realmente que é adepto, por exemplo, né, das leis da atração. Eu já, por curiosidade, já li muito material sobre isso, né? Tem gente que tem um caráter mais transcendental, tem gente mais científico, mais, enfim, filosófico, né, da coisa. Eu acho que a coisa toda é como, por exemplo, a fé, né? Quem é que explica a fé? O que é a fé, né? Funciona. Não tenta entender como que funciona. Funciona. Para aqueles que realmente praticam, talvez de uma maneira correta, né? Enfim, né? Esses preceitos que eu coloquei aqui, então eles são eu achei bastante interessante, eu procurei, sério mesmo, fui atrás e tal. Achei bastante interessante colocá-los novamente aqui, porque tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né?
muita angústia, a gente está muito no medo, né? Né? E aí tem gente que, enfim, no sentido de elevar um pouco a carga ali, né? Que está pesada, né? Tá densa. Resolvi postar, eu achei que combina muito com a situação atual, né? Sobre cocriar a realidade, né? Enfim, cada um pode interpretar da sua maneira, né? Eu tenho a minha interpretação, é que nós, como eu já postei várias vezes, né? Nós não vemos as coisas como elas são, né? Nós vemos como nós somos, né? E dentro de nós, né, temos justamente esse que eu acabei de falar, esse subconsciente, que é um vasto, é um banco de dados enorme que nós vamos acumulando ao longo das nossas vidas, desde a mais tenra infância, muitos dizem que até no ventre materno, né, e são experiências que são acumuladas ali, vão, né, e essas experiências elas afloram e fazem com que a nossa realidade seja tal e não dessa maneira e não daquela maneira, né? E tem crenças, inclusive, que falam sobre esse subconsciente trata também de memórias de outras vidas, tá? Falam sobre arquivos acásticos, não sei se vocês já ouviram falar, mas se não ouviram, vão procurar ler sobre isso, né? Interessante, então, cada um de nós é capaz de interpretar a realidade da maneira que ele é, né? Na sua constituição, né? No seu inconsciente. Ali ele vai colocar os filtros ali, ele vai ver uma realidade completamente ruim, completamente desastrada, né, desastrosa, não perdem a fé na humanidade, perdem a esperança ou a confiança que dias melhores possam vir. E tem outros que veem de uma outra maneira. Poxa, nós estamos passando por isso, né? Enfim, eu encaro isso como um momento de aprendizado, eu encaro isso como um momento de como é que eu vou dizer assim? Encaro isso como um momento de provação, né? Enfim. Novamente, não gosto dessa coisa de pautar, né? De pautar as coisas. Tesla falava muito sobre tudo, né, no universo gira em torno de frequência, né? E energia, né? E se nós formos olhar, né, não quero entrar aqui muito no mérito da mecânica quântica, né, mas tudo é energia, né? Eu já falei sobre a heresia da separatividade, também tem um vídeo aí que eu falei, que eu postei, né, tentando explicar um pouco sobre essa coisa, né, da ideia de que todos nós somos seres individuais e separados e que nossas atitudes não influenciam nas atitudes dos outros e tal, enfim. É interessante isso aí também, tá? De você dar uma olhada, né? Eu penso que eu vejo que se você for dar uma olhadinha não precisa se aprofundar muito, tá? Mas aí uma breve explicação, né? Tudo é feito de matéria. Será que é feito de matéria mesmo, né? Porque acho que eu já até expliquei e coloquei isso aí, né, em algumas postagens minhas. Se você for analisar assim, começar, né, você está olhando o macro, né? Eu sou um corpo, aquela cadeira ali é um objeto, é um corpo, né? Uma pedra, é um corpo, tal. Mas se você for colocar ali um microscópio, você vai dando zoom ali, você vai vendo ali que aquele corpo é formado por células, no caso de um mineral é formado por cristais, né? Uma configuração cristalina. Um corpo orgânico é formado por células, essas células por sua vez são formadas por átomos, né? E durante muito tempo acreditou-se que o átomo era a menor unidade, menor, né, possível, né, a unidade, né, mínima que se pode atingir. Depois, com a evolução das tecnologias, né, foi se descobrindo que o átomo também tem as subpartículas, né? O átomo por si só, né, é dividido em núcleo e a eletrosfera, onde ficam os elétrons, né, circundando, né?
E aí você tem ali o núcleo formado por prótons e nêutrons, tá? Prótons têm cargas positivas, nêutrons têm cargas neutras. E os elétrons têm cargas negativas e ficam circulando ali quase como um sistema orbital ali planetário, né? Fazendo uma comparação. E o elétron é por energia, não tem massa, né? O próton já é uma partícula, então vamos analisar o próton como uma partícula. É sempre mais fácil fazer esse tipo de... E essa partícula, se a gente pensar como uma partícula, a gente vai lá, bota um microscópio e chega à conclusão que ela não é uma partícula, né? O próton em si ele é formado por outras, né? Aí subpartículas, né? E assim a gente vai aproximando cada vez mais. Só para vocês terem uma ideia, um próton e um nêutron que fazem parte do núcleo, cada próton e cada nêutron é formado por 3 quarks, tá? São subpartículas atômicas, né? Maravilha, então um próton é formado por 3 quarks, um nêutron é formado por 3 quarks, aí tem variações de quarks e tal. E aí você vai analisar o que é um quark, né? Aí você vai descobrir que é ínfimo, a gente já está numa escala assim absolutamente subatômica, né? Você precisa de microscópios de varredura, nem microscópios de varredura eletrônica você consegue, você só consegue descobrir essas estruturas através desses grandes colisores ali, né, que existem aí, né, os colisores de hadrons, né, o CERN, por exemplo, que está lá na Suíça e tal. Então eles colidem ali um elétron com um próton e daí destroem, daí eles conseguem ver os tijolinhos, né, e aí então você vê ali o quark não é uma partículazinha, o quark é um elemento que é formado por outras coisas também, né? Então você vai ver dentro do quark, você tem ali cordas de energia e bósons, né? Que é basicamente energia também. Ou seja, quanto mais a fundo você vai, mais você descobre que cadê a matéria, né? Cadê aquilo que a gente chama de matéria, né? Eu aqui, né, eu bato em mim, pô, eu sou feito de matéria sólida, matéria densa, né? Mas se você for aprofundando, você vai ver que você é energia, né? Você chega ali no cerne, ali né, né, na mais ínfima partícula, mais ínfima elemento ali, você vai ver que são cordas de energia que estão vibrando, né, que constituem ali de repente um quark, que em conjunto constituem um próton, que constituem um átomo, fazem uma molécula, e aí você, né? Então nada no universo é matéria, né? Tudo é formado por energia. E aí, se considerarmos dessa maneira, né, a energia ela né, toda energia tem frequências de vibração e tal, e você pode nesse aspecto, né, procurar, né, através de metodologias, vibrar numa energia mais altiva, numa energia mais mais baixa, né, de acordo com, como eu disse ali, a escala de Hawkins e tal. E eu acho que isso afeta muito, né? Afeta muito, né? Nós somos energia, então nós somos seres de energia, assim como um planeta uma estrela, uma lua, um buraco negro, tudo é energia no universo, né? Seja aquilo que nós conhecemos como matéria bariônica, que é uma ínfima parte do que nós conhecemos, 5% do universo é feito por matéria como nós, estrelas, luas, planetas, quasares e tudo mais, né? E tem uma grande parcela, uma parcela maior que é feita de energia escura, que até hoje os cientistas ainda estão tentando entender, né? Que supostamente não é essa energia escura ali, essa matéria escura, ela não é formada por átomos, e tem a tal da energia escura, né? Que hoje se conjectura que essa energia escura é responsável pela expansão do universo. Não quero entrar muito no mérito aqui para não ficar muito técnico. Mas veja só como nós somos feitos de energia, né? Então, esses preceitos aqui que eu coloquei, né, tem
são assim, são coisas que tem muito conteúdo aqui, né? Você pode ler eles e adotar eles sem ir a fundo muito, né? Vamos dizer assim, enfim, no motivo ou qual que é a explicação disso aqui e tal, né? Mas funciona, né? Funciona. Se você usar de uma maneira correta, funciona. E por que funciona? Não sei, né? Às vezes eu encaro certas coisas assim, né? O ser humano talvez não tenha discernimento de entender muitas coisas ainda, né? Então, por exemplo, na Bíblia, né, tem muitas coisas ali na Bíblia que foram contadas através de parábolas, né? E por quê? Porque se, se quisesse, se Jesus, por exemplo, né, se Cristo quisesse colocar através de explicações, imagine Cristo falando sobre mecânica quântica para os seus seguidores ali e tal, né? Eles não iam entender, né? Mas então ele colocou através de parábolas e tal, e de uma maneira que as pessoas entendessem. Então tem muita gente que tem um discernimento um pouco maior para poder entender, poder racionalizar aquilo da maneira que acha melhor. E tem pessoas que vão, até às vezes com mais sucesso, olhar aquilo ali e vão, eu vou adotar esses preceitos para a minha vida. E começa a ter uma transformação na sua vida, na sua realidade, no seu dia a dia. Começam a ver que a sua vida, o seu humor melhorou, né, a sua energia melhorou, né, tudo que te rodeia, né, de repente não é da maneira com que ela via anteriormente e tal. Então é assim. Então eu resolvi postar esses preceitos aqui porque eu achei interessante, principalmente em virtude da situação que nós estamos vivendo. Aí a gente precisa elevar as nossas emoções ali para coisas mais nobres, mais altas, como diz ali a escala de Hawkins, para frequências mais altas, né? Vibrar ali né, na questão ali do parar de vibrar no medo, parar de vibrar né, na angústia, na apatia, na tristeza, né? Na raiva, né? E vibrar um pouco mais ali na coragem, ter uma neutralidade para você poder ali observar, né? Uma neutralidade no sentido de não julgar tanto, né? Isso aqui é ruim, isso aqui é bom, aquilo é certo, aquilo é errado. Uma aceitação, e não é uma resignação, aceitação, né? Aceitar o que é, né? Se desapegar da coisa, aceitar, né? Para pular de patamar, deixa aquilo passar, né? Alegria, paz e tal, né? Então são essas coisas assim que de repente pode, né? Você pega uma pessoa ali que tem ali um parco conhecimento ali sobre ciência, sobre diversos ramos do conhecimento, ou enfim, sobre o transcendental e tal, uma pessoa simples, uma pessoa, mas pega ali aqueles preceitos, de repente aquela pessoa ela tem um proveito muito melhor do que uma pessoa ali que tem ali um amplo conhecimento científico, né, de mecânica quântica ou de técnicas de neurolinguística, ou enfim. Pode ter muito mais sucesso na aplicação desses preceitos, né? Então é interessante isso de ver, né? Você não precisa ser uma pessoa absolutamente sábia ou ter ter um conhecimento absurdo, né, para aproveitar, né, do conhecimento desse tipo de conhecimento aqui, né? Então é isso, né? Então eu quis postar aqui, falar, olha, sigam, quer dizer, se quiserem, né? Leiam, reflitam, vejam que faz muito sentido tudo isso, né? Tudo faz muito sentido. E leiam com calma esses preceitos ali e tal, reflitam muito sobre eles e tal, né? E pense, né, que o nosso cérebro é uma maquininha, uma incógnita, nosso cérebro, né?
né? Nosso inconsciente ali, como é que ele transforma a nossa realidade, né? As nossas crenças limitantes, né? De que você não vai conseguir, de que você não vai não sei o quê. E aí você reforça, às vezes, né? Com atitudes negativas, né? Utilizando ali uma linha de pensamento ali que não é tão, né? Construtiva. E aí você reforça aquilo ali, né? E, enfim, aí se transforma a tua realidade no inferno, né? Assim como aquilo tudo que você se predispõe, porque tudo é escolha, né? Se predispõe a acompanhar, né? Seja noticiário, seja numa conversa entre pessoas, ali você começa a conversar e tal. Como eu disse, o ser humano ele tem essa natureza ainda muito muito primitiva, né, de buscar ali a tragédia. Eu não sei por que isso. Não sei não, tenho minhas opiniões, né? As pessoas gostam muito, né? Tanto é que esses programas aí policiais que mostram ali tal pessoa foi baleada, pai matou o filho, carro capotou e tal. Gostam de ver isso aí, né? Não sei por quê. Talvez a tragédia dos outros vai acalentar um pouco o seu sofrimento. Não sei. Vai trazer, minha vida não é tão ruim assim, olha lá a situação daquele, perdeu tudo ali, né, numa enchente, num desabamento e tal. Não sei, maneira meio triste de ver, né, ver o sofrimento, né, ver que o outro está numa situação pior, né, ver a tragédia do outro, vai fazer com que você, pô, não tá tão ruim assim para mim, né. Enfim, cada um acredita, né, na sua. E, cara, basta ver ali, você tá no trânsito, você vê um. É impressionante, às vezes você tá no trânsito e de repente congestiona tudo, né? Para tudo, começa a andar devagar e tal. É certeza, alguém bateu o carro ali na frente, né? Aí basta ver alguns vidrinhos quebrados ali no asfalto e você já, né? Você quer ver o motoqueiro atropelado, você vê ali o coitado, né, estendido no chão ali, né? Recebendo os primeiros socorros e tal. E a pessoa parece que tem uma atração mórbida por aquilo. E é uma coisa que, não sei, o ser humano tem muito disso, é da natureza do ser humano, da grande maioria, não vou dizer, não vou generalizar. Eu particularmente procuro, então, né, com relação a noticiário, eu me distanciei, né, depois aí do ano passado, aí comecei a me distanciar um pouco, né, porque não estava me fazendo bem, não estava me trazendo bem-estar, não estava agregando para minha vida, e eu resolvi justamente me afastar, né, de um pouco disso, né, não tendo medo nenhum de me considerar aí um alienado, aí uma pessoa que não tem, né, um conhecimento ali sobre o que está acontecendo no mundo, porque não vai agregar, não vai mudar nada, né, o que está acontecendo, mas vai mudar muito a minha realidade. Não vai mudar aquilo que está acontecendo. De repente, enfim, é a minha modo de ver, não vai mudar aquilo. Eu não tenho poder sobre aquilo, eu não tenho influência sobre aquilo, né? Eu não vou conseguir fazer com que coisas que não aconteceram, coisas que não se concretizaram, né? Expectativas que eu tinha e que não aconteceram da maneira com que eu queria, né? E a expectativa é sempre a mãe da frustração. Então, a partir desse preceito, né, a pessoa se frustra, né? E o ser humano tem muitos seres humanos aí que tem vamos dizer assim, tem um emocional muito fraco, né? Tem uma inteligência emocional muito fraca, né? E aí elas têm muita dificuldade com a frustração, né? Isso é um fato, né? O ser humano tem, de uma maneira geral, né, a sociedade, né, tem muita dificuldade com a frustração e logo apontam o dedo para culpados, para responsáveis, como se ele não fosse o responsável, em parte, né, por aquilo, né? Ele alimenta todo esse conjunto, né? Então é isso, gente. O vídeo, um vídeo curtinho aqui, né? Para apresentar aqui para reforçar um pouco ali,
deem uma lida ali, reflitam sobre isso, né? Pense ali que vocês podem, de uma maneira, né, assim, simples, né, simplesmente adotando certos preceitos na vida, né? Não são mandamentos, mas preceitos, né, atitudes, né, que pode mudar um pouco a sua maneira de encarar a vida e deixar a tua vida um pouco mais leve, né? Apesar de que tem muita ciência por trás de muita coisa que está escrito aqui, né? Quem já não ouviu falar sobre aquelas experiências sobre o poder da palavra, né? O poder da... Né? Teve um cientista japonês ali também que, né? Ele, ele fez o mesmo experimento, né, para a água. A água é um elemento fantástico, né? É um elemento que tem muitas propriedades particulares que nenhuma outra substância até hoje conhecida tem, né? Então ele fez ali e tal, e, né, uma energia ruim para aquele copo d'água, para aquele vasilhame d'água, e ao contrário para aquela... E aí, né, ele congelou ambas as águas, ambas né, os vasilhames ali e tal. E depois ele foi analisar, né, os cristais que se formaram, né, desse processo de congelamento, né? E aquele líquido, aquela água que recebeu realmente, né, energias boas, vibrações boas, tal, formaram cristais ali maravilhosos e totalmente, né, fractais bonitos e tal. E a outra, né, você olhava ali no microscópio e tinha uma má formação dos cristais, uma coisa totalmente disforme, uma coisa meio... Cara, como é que você vai interpretar isso, né? São experimentos empíricos. Né? Empírico é tudo aquilo que você experimenta, repete e funciona de novo, funciona, e você, né, ainda não tem uma explicação assim concreta sobre aquilo, né? Mas, né, funcionou. É fato, e vamos procurar, né? Dê um Google aí, procurem, né? Hoje o conhecimento é muito democrático, procurem sobre essas coisas aí, né? Então é isso, né? Então, baseando-se nesses preceitos aqui, você consegue transformar aí pelo menos a tua realidade, né? Tá, acredito eu, né? Você não consegue mudar o mundo, consegue mudar o pensamento das pessoas. Olha, na medida, penso eu, na medida que você vai compartilhando mais e mais, vai fazendo que mais e mais pessoas adotem de repente esse estilo de vida aqui, você consegue mudar o mundo sim, né? Consegue mudar o mundo sim, né? Eu acredito muito numa... Você não precisa que 8 bilhões de pessoas pensem dessa maneira, mas uma massa crítica, né, uma quantidade de pessoas já vibrando numa emoção um pouco mais, né, nobre, você já tem uma condição ali de que você consegue, né, fazer uma mudança no mundo. Então, é isso, né? Escolha a felicidade, escolha a vida, a saúde, escolha, né? Deixe de lado o medo, né? A superstição, a ignorância, né? Não acredite que outros, né, possam influenciar na sua realidade, né? Você é o senhor da sua realidade, né? Você realmente é que faz a tua realidade. As outras pessoas podem influenciar na sua realidade a partir do momento que você acredita naquilo. Se você acredita naquilo, pronto, acabou. Mas quem está fazendo isso, quem está criando isso aí é você. Você aceitou absorver aquilo, né, que chegou até você, né? Sugestões, declarações de outras pessoas, tal, né? Então a mente consciente, que é aquela mente que a gente percebe, aquela mente que a gente... aquilo que produz nossos pensamentos, todo aquele ruído no dia a dia e tal, né? É que vai deixar, né, permear, entrar aquilo que é ruim e vai fazer com aquilo que é ruim, que já está incrustado no nosso inconsciente, que vai determinar certas condições, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então é isso. Para isso é hoje que eu tinha para falar e falei até demais. Eu queria fazer um vídeo curto, né, mas sempre acaba
sempre acaba se estendendo um pouco mais. Então, se você gostou, compartilha. Se você conhece alguém que vai gostar, que serve para alguém, compartilha. Né? E vamos tentar transformar a realidade das pessoas e, por consequência, do nosso mundinho aqui, né, um pouco melhor, né? A gente vai continuar passando por perrengues, vai continuar passando por dificuldades, mas a maneira com que você encara essas coisas é que faz a diferença, né? Você vai, sem dúvida nenhuma, você não vai viver uma Disneylândia, você não vai viver uma maravilha a partir do fato de que você resolve escolher vibrar no amor, vibrar né, no altruísmo, no desejar o bem do próximo e tal. Você vai sim transformar a tua realidade. E pense, isso aí é uma coisa que você espalha e você transforma a realidade de outros. E a realidade coletiva, né, sendo seguindo esses preceitos aí, ela tende a ser, né, melhor, né? Então, de uma maneira ou de outra, acreditando no que você acredita, de alguma maneira você está mudando o mundo, pelo menos parte do mundo. Não estou dizendo que o mundo vai deixar de ser o que é, né? Vai se tornar uma maravilha. Nós estamos numa época de transição, né? Toda transição é dolorosa, toda transição ela é muito complicada. Estamos passando por muitos perrengues, muitas situações em que nos provam mesmo, né? Provações mesmo, né? Cabe a você fazer juízo de valor de cada coisa que acontece na tua vida, cada situação que acontece na tua vida, o que você pode tirar daquilo. Você pode, né, chutar a parede, ficar com raiva, ficar de mau humor o dia inteiro, xingar o vizinho, né? Ou você pode, né, introspectar aquilo, pensar sobre aquilo, tal, né? O que eu tiro disso? Né? Por que isso veio até mim? Por que isso aconteceu? E aí você tem aí a oportunidade de ter uma visão um pouco mais, de repente, um pouco diferente, né, daquela que você teria se você analisasse simplesmente superficialmente. Pô, né, ficar naquele vitimismo, né? Pô, mas eu sou o cocô só acontece desgraça comigo e tal. Cara, se tá acontecendo muita coisa com você, muita coisa ruim com você, encara de uma maneira, né? Videogame, como é que é o videogame, né? No começo é facinho, né? Você joga, tá tudo fácil. Aí depois você vai passando de fase, vai ficando mais difícil, as dificuldades vão aumentando e tal, né? Então pensa assim, se você está vivendo aí um momento mais difícil, né, um momento mais complicado, pô, pensa se você, de repente, você passou de fase, né? Certo? Passou de fase, agora é mais difícil e tal. É uma maneira irreverente de encarar a realidade, né? Eu sempre com as minhas, né, parábolas, vamos chamar assim, né? Interprete da maneira com que você quiser a tua realidade e isso vai influenciar muito na tua vida, né? Simples assim, né? Não vou querer que você simplesmente acorde de bom humor todos os dias, né? Mas enfim, você pode mudar um pouco a tua situação, a tua realidade nesse sentido. Tá bom? Falei demais já, repeti muita coisa aqui. Costumo repetir muita coisa, às vezes até para reforçar, né? Muita gente não tem paciência de ver o vídeo até o fim, ou ler textos grandes e tal. Isso é uma pena, né? Eu já tenho paciência para ler obras maiores, textos, livros e tal. É uma coisa que a gente vai adquirindo com o tempo. E é isso, gente. Espero que tenha sido que chegue para algumas pessoas e que
consiga mudar alguma coisa na vida dessas pessoas, né, pro bem e pro mal, que, né, que consiga transformar aí a realidade, né, o seu modo de ver a vida, o seu modo de ver o que acontece na sua vida, né, e que te traga aí uma percepção diferente, né, sobre tudo que acontece hoje para você, para o mundo e tal, né? E que você não fique só naquela de vitimismo e de, pô, só tá tudo ruim, tá tudo perdido. Nós estamos perdidos mesmo, né? Tomara que caia o meteoro de uma vez e acabe com tudo isso aqui. Né? Não é por aí não. Não é por aí não, acho que não, a gente não deve pensar assim não. Deve ter uma deve ter uma deve ter uma outra condição de encarar, né? Tá bom, gente? Então para hoje é isso, já foi aí muito longo o vídeo, espero que vocês tenham chegado até aqui e novamente compartilhem se você achar que conhece alguém que vai tirar proveito dessas coisas aí, né? Compartilhe justamente ali também com esses preceitos ali que eu postei, tá bom? Então um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem tranquilos, procurem acreditar, né, nessas coisas e não fiquem, né, no medo, né, na angústia, na tristeza. Mas é isso aí, gente, tá bom? Então tenham um bom dia, uma boa madrugada, dormam bem e tenham um bom dia aí até amanhã e, enfim, tudo de bom para todos, tá?